Olá, tava esperando aqui começar a gravar. Tudo bem com você? Como que tem sido para você essa jornada? Como que tá? É muita informação, né, gente? Mas é muito bom. É, é muito bom ter você aqui, tá? Aprendendo, trazendo toda a sua energia aqui comigo, mesmo que eu esteja, né, gravando isso antes de você ver, mas é muito bom ter você aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre carência afetiva, certo? E como que a gente elimina esse sentimento, né? É uma carência afetiva, é uma carência emocional, né? Como que isso vai sendo construído dentro da gente para a gente chegar agora na vida adulta e ainda ter resquício disso, tá? Primeiro, uma informação para vocês: 28% da população brasileira diz não ter recebido carinho, tá, na vida, e enquanto 21% afirma jamais ter dado carinho a qualquer outra pessoa. E isso vem dos aprendizados, né, que a gente tem. Lembra lá nas emoções, sempre eu vou voltar nessa aula, gente, sempre. Vou colocá-la aqui também, tá, como bônus. Do tanto que é importante, né, na nossa família, no nosso convívio, a gente aprender, né, alguns sentimentos. E o principal dele, lógico, né, que a gente já nasce com ele, o amor, tá? E aí vem o carinho. E aí, quando diz, né, que 28% da população brasileira, e isso é muita gente, né, não ter recebido carinho na vida, isso vem de pais, né? De pais que não souberam passar esse carinho, mesmo sentindo amor, não conseguiram ensinar, né, isso para os filhos. E aí, consequentemente, esses filhos também não sabem dar carinho, né? Porque acreditam que ou estão sendo pessoas que submissas, ou que não precisam dar carinho, que precisam dar resultado, que precisam ser bom em tudo que fazem, e carinho é uma coisa fútil, né? Uma coisa que não vai levar a nada, até porque eles não aprenderam a receber, né? E aí eu te pergunto, na sua família, foi dessa forma? Faltou carinho? Você sabe dar carinho? Você sabe o que é carinho, né? É você colocar o amor em prática, né? Isso é o carinho. É colocar o amor em prática, é olhar o outro com gratidão, né? Com amor, com respeito, tá? Isso é carinho. Eu tenho carência afetiva? Aí fica a pergunta, né? Nessa foto aqui, gente, eu tô em Monte Verde, lá na Pedra Redonda, lugar lindo, e fica a dica aí, né? Quando eu me sinto mal, né? Quando eu me sinto no momento em que eu quero estar comigo mesmo, eu vou para lugares assim. Eu tenho uma conexão muito forte com a terra, com a natureza, e é muito legal, tá? É aí que eu elimino a minha carência afetiva. Então, vamos lá. Como que a gente identifica, né, se você tem ou não uma carência afetiva? São pessoas que não encontraram e não encontram em si mesmas a motivação necessária para que possam se enxergar e se valorizar como um ser único e individual, tá? Então falta aquela motivação mesmo, aquele propósito, aquele objetivo, aquela meta, né? Para que a gente possa se enxergar. Quem sou eu no meio disso tudo, né? E quando eu falo que eu vou para esses lugares assim, para poder me encontrar, é verdade, porque no meio disso tudo, dessa imensidão, é que eu vou me enxergar, né? Eu vejo que eu sou parte daquilo. Ai, Carol, preciso ir para um lugar longe assim, no topo da montanha, né? Não, né? A minha conexão é aí, né? Com a natureza, no meio do nada. Mas onde é o seu lugar? Onde você possa se sentir pertencente, onde você possa se sentir integrante, né? Da sociedade? Qual que é o seu papel dentro
do seu convívio, né? Porque a gente tem vários papéis, né, gente? E isso é muito importante eu falar, porque a gente, tá, eu sou a Carol, mas tem gente que me conhece a Carol psicóloga, tem gente que me conhece a Carol fotógrafa, tem gente que me conhece como Carol tia, né? Eu sou tia de 3 sobrinhos, eu sou a irmã de um, eu sou filha, eu sou a mãe do João Gabriel, eu sou professora às vezes. Então a gente precisa saber em quais papéis a gente existe, né? A gente faz parte, para que a gente possa valorizar, né, a gente como um ser único e individual, porque não existe outra Carol no mundo que tem os mesmos papéis que eu tenho. Eu sou psicóloga, sou fotógrafa, sou mãe, sou dona de casa, sou namorada agora, eu sou filha, eu sou isso, sou aquilo, sou o que, tá, 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 tá. E não existe outra, né? Como não existe outra como você com os seus papéis, né? Então, quando a gente não valoriza e quando a gente não identifica esses nossos papéis, né? A gente fica carente, porque a gente quer ser percebida de alguma forma, mas que a gente também não conhece qual é. Tá? Então é aí que vem a carência afetiva, né? É aí que a gente identifica que você é carente emocional. E como que ela se desenvolve, né? Como assim? Ai, Carol, tá, eu tenho que descobrir quais são os meus papéis, mas e aí? Daqui pra frente, como que eu faço? Primeiro, gente, ela se desenvolve na primeira infância. Tá? Vocês vão perceber que tudo tá lá na primeira infância, sim, né? Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, que é mais objetiva, que é mais power, né? Mas não posso deixar de falar da primeira infância, que é onde tudo acontece, tá? Não tem como separar. Então, na primeira infância, né, a gente tá relacionada às relações mais primárias, né, que uma criança tem com as pessoas, em especial com os seus familiares. Então, lá atrás, né, se você não aprendeu a ter carinho, se você não aprendeu a receber esse carinho, de não dar esse carinho, né, e aí eu lembro muito da Felícia, né, que ela aprende a ter carinho, mas pelos animais, mas de uma maneira toda grosseira, né, toda instintiva, né? E é ali realmente que a gente começa a demonstrar os nossos sentimentos e a aprender os nossos sentimentos. Então, como que foi lá na sua primeira infância, né? Você teve esses papéis de filha definido, né? De pai e mãe, de irmã, como que era para você lá, tá? Aí começa a se desenvolver, né? Tem a síndrome, né? Que eu sempre brinco da filha do meio, do filho do meio, né? Que são os mais carentes, e sim, porque no meio, né? Dos filhos nascendo, o filho do meio, como foi o segundo? Olha só, como foi o segundo? Não teve atenção como o primeiro, e como do meio não teve atenção como o terceiro, que é o caçulo, o menorzinho, né? O mais pequenininho, o mais frágil e tudo mais. Então esse filho do meio, ele começa assim também a desenvolver essa carência afetiva. São todos? Não, não são todos, né? Mas é uma forma da gente também identificar essa carência, tá? Porque ele, não por ele ser o do meio, mas por ele não ter um papel definido. Ele é sempre dito como o filho do meio, né? Não aquele filho que, eu lembro como ele, quando ele andou, eu lembro quando isso, eu lembro quando aquilo. Não, ele não tem o seu papel muito bem definido, né? E isso, infelizmente, é culpa dos pais, tá? Segundo ponto, somente o outro pode dar afeto, né? Eu deposito no outro essa responsabilidade de me completar. E aí, de novo, vem a minha frase, né, aqui. É muita sacanagem da gente depositar no outro a responsabilidade da gente ser feliz, né, da gente conquistar os nossos objetivos. A gente coloca sempre no outro. Ah, eu não fiz isso porque fulano não me deixou. Ah, eu não fiz isso porque meu marido estava trabalhando. Eu não fiz isso, eu dependo dele para poder alcançar o meu objetivo, né? E somente o outro pode me dar afeto, pode me dar carinho, pode me dar atenção, pode falar qual que é o meu papel naquilo que eu estou fazendo, tá?
E outra forma, né, de como ela se desenvolve é na atenção excessiva. O contrário, né, lá daquela informação de 28% das pessoas que não recebem carinho, não receberam carinho. Nessa daqui a gente recebe muito amor e carinho, né, muito mimo, é muito mimada, né, é muito estimada, tá? Fazendo com que você acredite que precisa de tudo isso para realmente ser feliz. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Então, aquelas pessoas que tiveram tudo, tiveram várias crianças, né? Tiveram várias oportunidades, que elas também não souberam qual que é o seu papel, né? Porque, por exemplo, se a pessoa ela me enche muito de amor, ela me enche muito de carinho, ela não me deixa frustrar, ela não me deixa sentir medo, ela não me deixa sentir raiva, tristeza, decepções, né? Eu sou aquela pessoa mimada mesmo, que todo mundo precisa me dar afeto, precisa me dar carinho e eu preciso do outro para ficar me completando, enchendo o meu potinho a todo momento, certo? Então são essas as três formas básicas, né, que a gente se desenvolve com essa carência afetiva na primeira infância, tá? Relacionada aos familiares, pensando que somente o outro pode me completar, né? Eu não me completo sozinho, meu potinho é sempre completado pelo outro, né? Eu não consigo completar o meu potinho sozinha. E a atenção excessiva, né? Que já que todo mundo enche meu potinho a todo momento, eu sinto aquele vazio. E aí eu preciso cada vez mais do outro para poder me dar esse carinho, esse afeto, e aí eu me torno um carente. Quais são os sintomas dessa carência afetiva? Primeiro de tudo é a submissão extrema às pessoas, né? Nos 3 pontos lá, a gente pode ver que estamos dependendo dos outros, né? É uma submissão, porque o outro é que fala o papel que eu tenho que ter. Então, se eu não sei o meu papel, eu tenho que me submeter ao que ele está dizendo. Então, se ela está dizendo que eu sou, sei lá, nervosa, né? Esse é o meu papel. Então, eu tenho que ser nervosa, né? Então, eu tenho que realmente, né, ser submissa àquela pessoa, porque é ela que sabe, é ela que dita as regras, é ela que fala o que eu sou, o que eu não sou, né? E aí você fica dependendo dela, total. Crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. De novo, né? Se eu não sei o meu papel, tá? Se eu coloco todos os meus objetivos, né, em relação a outra pessoa, e isso acontece muito nos relacionamentos afetivos, né? Por isso, carência afetiva e carência emocional. Então, eu dependo tudo do outro, né? A minha felicidade está no outro. E aí, eu coloquei essa foto, não foi por acaso, né? Tem muita mãe que projeta a sua felicidade nos filhos. Então, quando o filho não faz aquilo que ela imaginou, não está seguindo o papel que ela colocou para ele, né? Ela se sente entristecida, se sente frustrada, porque a felicidade dela está só nele, né? Então, o que ela não realizou, ela coloca no filho, né? E aí eu coloco o filho aqui, mas aí você pode transformar para marido, para amigo, para colega de trabalho, para o que for, porque a sua felicidade não está baseada naquilo que você projetou para você, e sim porque você projetou para o outro, né? Então você não pode esperar que o outro faça aquilo que você projetou para ele, porque ele sabe o papel dele, né? Agora, se ele também é submisso, né? Se ele também não sabe o papel dele, ele vai continuar no ciclo. E aí tem aquela relação tóxica, né? Dois submissos. Entendem a relação quando a gente chega na toxicidade de um relacionamento? E aí eu vou falar para vocês, não existe um relacionamento tóxico em que só uma pessoa é tóxica, tá? Sempre são os dois tóxicos, um é tóxico e o outro está tóxico, né? Porque se eu não sei o meu papel e eu deixo que a outra pessoa faça isso por mim, eu não tô
no meu normal, vamos dizer assim, tá? E aí, eu não estando no meu normal, né? Eu me junto a ele, né? Porque se ele é o meu parâmetro, se ele é quem eu me inspiro, eu estou tóxica, porque eu estou me inspirando numa pessoa tóxica. É, e aí vem o ciúme excessivo. Sim, as pessoas carentes, elas têm um ciúme total de tudo, né? Uma vez eu escrevi uma frase dizendo: eu tenho ciúme até do que não é meu, imagina de você. Eu estava num momento muito carente, né, de afetividade emocional mesmo, em que eu acreditava que eu estava aqui somente para terminar de criar o João Gabriel e tá tudo bem. Poderia morrer depois disso, né? E eu tinha um ciúme excessivo, né? De tudo que eu achava que me pertencia. E no final a gente percebe que a gente não é dono de nada, né? A gente é dono somente da gente mesmo. E olhe lá, né? E olhe lá, porque muitas vezes a gente deixa a gente para o outro, né? A nossa felicidade, os nossos objetivos, está tudo no outro. Então, na verdade, eu não sou dono de nada mesmo, nem de mim mesma. E aí, quando eu coloco nessa frase, né? Eu tenho ciúmes de tudo, até do que não é meu. Imagina de você. E eu estava falando de uma pessoa, né? Que nem minha era também. Então, que ciúme é esse, né? Que eu não posso deixar uma pessoa viver a vida dela e tem que viver em função de mim, do que eu quero, do que eu desejo, né? Dos meus planos, dos meus papéis. Eu coloco a responsabilidade em cima do outro. Isso é muito profundo, né? Então, se você aí tá com esse ciúme excessivo, né, achando que você tem ciúme de tudo, né, até do que não é seu, vamos rever isso, né, porque o seu potinho tá bem vazio e você tá querendo completá-lo com outra coisa, com outros sentimentos que não são seus. Não ter planos nem perspectiva para a própria vida, né? Então você não acha que você não tem escolha, né? Se chega uma pessoa que você não quer se relacionar, mas só tem ela, então eu vou me relacionar com ela mesma, né? Porque aí eu vou colocar todos os meus planos em cima dela, né? Porque é ela que vai realizar, não é meu plano, né? Eu vou usar ela como um bode expiatório. Então essa pessoa, ela passa a fazer a sua vida por você mesma, e aí você depende totalmente dela, porque você coloca os seus planos, né, em cima dela. Mas na verdade você não tem plano nenhum, porque plano e meta, gente, a gente faz pra gente, a gente não faz pro outro, tá? Até num casamento, tá? Ai, vamos planejar, né? Algo. Você planeja. Se você coloca, por exemplo, ai, nós vamos viajar para Cancún no final do ano. Você já planejou, mas você jogou em cima do outro, mas no final você não tem plano nenhum, certo? Porque você colocou no outro, nós vamos viajar, não, eu vou viajar, tá? E aí tem a individualidade que a gente precisa também trabalhar nos relacionamentos, né? Todo mundo acha que tem que fazer tudo junto e não é isso, tá? Isso também é carência, né? Eu brinco na questão de você colocar sua foto com o crush ou com seu marido, né, e compartilhar as redes sociais. A gente precisa ter individualidade, a gente precisa ter o nosso espaço, saber o nosso papel de esposa, saber o nosso papel de namorada, né? A gente não pode colocar o outro como sendo nosso, como sendo a gente. O outro é o outro, né? Como dizia o Leone, os outros são os outros e só, tá? Então você é você, seu namorado, seu marido, sua namorada, sua esposa é ela, né? Então não vamos confundir os papéis aí, porque no final você fica sem plano, sem perspectiva e sem nada. Medo da solidão.
ah, já que chegou esse pra mim, eu vou ficar com esse mesmo, né? Ai, que esse emprego, se eu não pegar esse emprego, não é o que eu quero, mas se eu não pegar isso, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar triste, né? Se eu não tiver alguém, se eu não tiver aquela amiga que não me desce, vai ser ela mesma, porque, nossa, eu preciso de alguém comigo, eu tenho muito medo de ficar na solidão, eu tenho muito medo de ficar sozinha, de ninguém gostar de mim, de eu não ser aceita em lugares, se eu tiver que sair, eu vou ter que sair sozinha, tá? Então a gente, de novo, né, se submete a papéis e a acontecimentos, a momentos que a gente não precisa, por medo, né, de ficar sozinha, com medo da solidão. Necessidade de chamar a atenção das pessoas. Ai, Carol, mas é a última coisa que eu quero. Não, é a primeira coisa que você quer, tá? Você quer chamar a atenção das pessoas, você quer ser o centro das atenções, você quer que as pessoas te valorizem, que as pessoas falem de você aquilo, falem bem, falem mal, mas falem de mim, tá? Isso tá? Um dos sintomas da carência afetiva, estar sempre, mesmo que não pareça, né, mas sempre tá no centro das atenções, tá? Então cuidado com esse comportamento, porque ele é muito confundido, né, com autoestima, né, alta. Não, eu não tenho carência, minha autoestima é altíssima. Não, na verdade você está carente emocionalmente. Você precisa que as pessoas estejam falando de você, né? E aí a vaidade, que eu preciso estar na boca do povo, eu preciso que as pessoas lembrem de mim, das coisas que eu fiz, né? Porque eu não sou mimizenta, eu sou carinhosa, eu sou atenciosa, eu sou amorosa. Tudo balela, tudo historinha que você está contando para você. E como que ela se manifesta, né? A gente tem os sintomas, como eu me sinto, mas como que ela se manifesta? Existem dois pontos, tá? Que é com segurança e com ansiedade, o positivo e o negativo. Então vamos lá. Com segurança. Geralmente, ao passar por momentos difíceis, essas pessoas sempre buscam a melhor maneira de superar o desafio. São aquelas pessoas que já sabem seus papéis, já passaram pelo processo de autoconhecimento profundo, né? E estão cada dia no hábito de buscar mais esse autoconhecimento. Porque, como eu disse, gente, o autoconhecimento não é só uma vez que você faz. Nossa, eu vou lá, faço isso e pronto, tá tudo certo, né? Eu sou assim e sempre eu vou ser assim. Não, a gente está em constante mudança, em constante evolução, tá? Então, se você passa por momentos difíceis, sabendo daquilo que você é, daquilo que você gosta e qual que é o seu papel, a gente sempre acha uma melhor maneira, né, de superar aquilo. A gente não fica dependendo dos outros, a gente não fica com medo dos outros, porque a gente já sabe o que a gente é, a gente já sabe o que a gente gosta e o que realmente, né, a gente veio aqui para fazer. E tem o lado negativo, que é com a ansiedade, né? Geralmente essas pessoas minimizam ou negam as necessidades do parceiro ou da parceira. Elas enxergam o outro como uma forma de preencherem o próprio vazio. Lembra do potinho? Sim, sempre preciso do outro para me preencher, né? E muitas vezes agem de forma manipuladora. Então, uma das principais características, tá, das pessoas carentes emocionalmente é a manipulação, gente. Ai, Carol, eu não sou manipuladora. Desculpa, você é, tá? Porque você conhece muito bem o papel do outro, porque é aquilo que você precisa. Então você já estudou ele direitinho. Você sabe muito bem como que ele é, como que ele pensa, o que que você precisa dele, né? Aquilo que ele tem para te dar, tá? Então você suga. Você é um sanguessuga. Você vai e manipula para aquilo, para o seu bem, para aquilo que você quer, tá? É difícil ouvir? É, tá? Mas eu vim aqui para falar verdades, eu vim aqui para te ajudar, tá? A você enxergar isso que está acontecendo. Então, para,
né, de ser essa pessoa ansiosa, de querer que o outro preencha o seu vazio, tá? De que você precisa só você é o centro das atenções, não. Você precisa ver a necessidade do outro, né? Ai, porque eu preciso de alguém para ir para o cinema comigo. Não, você não precisa, você precisa só de você para ir para o cinema. Você não precisa de outra pessoa. Você não precisa ter a companhia de outra pessoa para fazer aquilo que você quer, né? Primeiro você precisa saber, você quer ir comigo ao cinema? E se a pessoa falar não, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque é a próxima aula que a gente vai falar disso, sobre dizer não, né? Sobre escutar o não, tá certo? Como que a gente elimina esse sentimento? Como que, Carol, tudo bem, me identifiquei, sou assim mesmo, sou ansiosa, eu coloco no outro, eu não penso no outro, eu quero tudo pra mim, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de andar sozinha, eu tenho medo de terminar essa vida sozinha, né? Eu quero mudar. Como que eu mudo? Como que acontece? Primeiro, gente, resgatar o amor próprio. Amar assim incondicionalmente com todas as suas qualidades e defeitos, e no final eu vou deixar um exercício aqui muito gostoso de fazer, tá? No final não, eu vou falar para vocês e vai estar aí em algum lugar para vocês clicarem para poder baixar e fazer o exercício, tá? Olhe para si sem julgamentos. É importante a gente prestar atenção aos feedbacks que a gente recebe dos outros. Então, se alguém chegou e falou assim: olha, nossa, que carência é essa? Ó, a pessoa já te deu uma dica, tá? São as plaquinhas que a gente chama, que vai passando, que vão sinalizando de como a gente se relaciona com as pessoas que estão em volta da gente, né? E que frequentemente revelam como você é, e principalmente a família, né? A família, ela tem esse dever de falar pra gente, de jogar na cara da gente o que a gente é. E a gente às vezes acha que eles estão falando, nossa, sabe, estão com inveja pelas coisas que a gente conquistou, pelas coisas que a gente é, né? E a gente confunde as coisas. Mas olha para si sem julgamento, né? Do mesmo jeito que você olha para o outro e fala, né? Porque a gente também tem esse direito de falar da família. Olha para você sem julgamento. Você realmente está sendo tudo aquilo que as pessoas estão falando? Se sim, aceita, aceita, né? Vamos trabalhar isso. Você não precisa ser assim o tempo todo. Então, quando a gente coloca, né, dá nome para isso, gosto muito de falar isso, que a gente dá nome para as coisas que a gente é, que a gente sente, que a gente vê, tá? Tudo fica bem mais fácil. Aposte no que você tem de melhor. Todo mundo tem algo que faz muito, muito, muito bem. A gente tem muito mais coisas ruins, muito mais coisas boas do que coisas ruins, tá? Só que a gente foca muito nas coisas ruins. E tudo que a gente foca, a gente expande, tá? Se a gente foca muito mais em coisas ruins, a gente tende a fazer coisas ruins, pensar em coisas ruins, fazer coisas ruins. Então vamos focar no que a gente é boa, no que a gente tem de melhor, tá? E aí o exercício vai ajudar muito vocês, tá? Adote uma postura positiva. Colocar-se como vítima e ficar apenas reclamando da vida das pessoas não vai adiantar, tá? A gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, o controle da nossa vida. A gente não pode deixar a nossa vida. É o que a gente tem mais de precioso nesse mundo, é a nossa vida. Né? Como é que a gente deixa isso nas costas do outro? Né? Como que a gente deixa isso para o outro resolver, para o outro escolher? Sabe? É muito desapego, né, com a gente mesma. Então a gente precisa, tá, ter uma postura positiva, parar de reclamar, começar a agradecer tudo que acontece. As coisas ruins que acontecem também são boas, né, são aprendizado. Então a gente precisa acreditar nisso, e aí vem a autorresponsabilidade, né, que é aquilo que as coisas acontecem porque tinham que acontecer e a responsabilidade é minha. Se eu escolhi algo, eu deixei algo para trás, mas a consequência dessa escolha é totalmente minha. Eu não posso colocar isso
como responsabilidade do outro, entende? Saiba reconhecer os seus erros. Gente, a gente erra o tempo todo mundo erra o tempo todo e a gente não pode usar isso como uma punição, tá? A gente tem que ver isso como uma visão construtiva de aprendizado, de evolução, de tipo, na próxima vez agora eu já sei como é que faz, então eu não vou errar de novo, tá? Então não fica com medo, reconheça os seus erros. Se num relacionamento você foi tão carente, tão ciumenta, no próximo tenta, né? Use a sua visão positiva, reconheça que você errou lá e tente não errar de novo, né? A gente sempre está em evolução, sempre em aprendizado contínuo. Então acredite mais em você. E por último, claro, peça ajuda, né? Se ainda depois disso tiver muito difícil para encontrar forças e recuperar, né, essa autoestima, peça ajuda para as pessoas mais próximas, tá? E aí amigos, gente, amigos são fundamentais nas nossas vidas, tá? Para que eles nos incentivem, né, a ser melhores a cada dia, e eles são capazes de fazer a gente enxergar as nossas qualidades, né? Então eu deixo aqui mais um exercício. Pergunte para 3 pessoas mais próximas quais são as maiores qualidades que você tem. Você pode perguntar agora aí já, ó, no WhatsApp. Pergunta lá para fulana, para o seu marido, para sua esposa, para quem for. Quais são as minhas maiores qualidades que você vê? Mas fala assim, ó, eu tô numa jornada, tô num processo de autoconhecimento muito grande, eu quero muito que você me responda com sinceridade quais são as qualidades que você vê em mim, tá? Porque essas pessoas, elas vão ser verdadeiras com você. E aí você, através do exercício que eu vou deixar aqui, tá? Que são os exercícios da ponte, o exercício das pontes, você vai conseguir descobrir quais são essas qualidades e aí você vai conseguir descobrir qual que é o seu papel, tá? Então isso vai te ajudar a você eliminar de vez essa carência, porque você vai acreditar muito em você, então a sua positividade, né? A sua vontade de acertar sempre, de aprender com os erros, isso vai vindo à tona, então você vai perceber que você não precisa de ninguém para te completar, você já se completa, né? A pessoa que chegar, ela vai vir para te transbordar, e isso é muito gostoso quando você conhece alguém, amizades, trabalhos, relacionamentos, em que eles te transbordam, porque você já está completa, né? E você vai se completando, você vai se esvaziando e de repente você se completa de novo porque você se reconstrói, porque você começa a se ver de um novo ângulo, de uma nova perspectiva, e isso é muito gostoso, tá certo? Então fica aqui o exercício, tá? Para você pedir para as 3 pessoas do seu convívio para que elas falem 3 características positivas suas, 3 qualidades para você começar, né, a se autoconhecer, tá certo? Essa aula foi um pouquinho menorzinha, mas não menos importante que as outras, tá? Então façam um exercício da ponte que tá aí, ó, em algum lugarzinho, tá bom? Deve estar na descrição aqui em cima. Então vocês façam, porque é muito importante para o autoconhecimento de vocês, tá certo? Um beijo